quem passa pela região central aqui de Blumenau já deve ter notado que não tem mais movimentação de obras ali na prainha. Agora a Prefeitura de Blumenau rompeu o contrato com a empresa responsável pelos trabalhos. E sobre esse assunto, a gente vai conversar agora ao vivo com o secretário de Obras aqui de Blumenau, Michael Maiocchi. Bom dia, secretário, seja muito bem-vindo aqui ao programa Alexandre José. Bom dia, Maurício. Bom dia para quem nos acompanha, dessa qualificada audiência de vocês. É muito importante trazer esclarecimento, trazer informação sobre as ações que a gente vem desenvolvendo na cidade, e principalmente um tema tão delicado, tão importante quanto que é a prainha. Secretário, para a gente começar a nossa conversa, por que a Prefeitura rompeu o contrato agora com a empresa que estava prestando essas obras ali na prainha? Bom, Maurício, se me permitir, deixa eu só fazer um pequeno histórico, claro, da prainha. Eu acho que é importante para contextualizar o momento que a gente está agora, né? Nós lançamos uma licitação com um recurso do Ministério do Turismo em maio de 2020. Nós abrimos o processo licitatório, fizemos as qualificações e naquela oportunidade 4 empresas apresentaram documentação de habilitação para tentar executar essa obra. Depois das avaliações da Secretaria, nós entendemos, de acordo com os critérios técnicos que nós identificamos, que uma empresa apenas conseguiu reunir as condições técnicas de executar a obra. De modo que, então, nós fizemos a publicação dessa decisão e ela foi alvo de um recurso por parte da empresa que, enfim, vinha até o momento fazendo a obra e que, por questões judiciais, né, foi um mandado de segurança que trouxe a empresa de volta ao processo licitatório. E veja bem, eu aqui não questiono o mandado de segurança, muito pelo contrário. As decisões judiciais elas estão aí para ser cumpridas e foi exatamente o que o município fez. Cumpriu uma decisão judicial de habilitar a empresa ao processo. Muito embora os nossos técnicos tenham já no passado feito a avaliação e entendido que, pela documentação apresentada no momento, a empresa não teria condições técnicas de executar a obra. Esses foram os documentos apresentados já. Enfim, vencida essa fase, Maurício, a Prefeitura fez a abertura dos preços, né, e identificou que a primeira colocada não era a empresa que estava agora fazendo a obra. Mas por a condição que ela tem de empresa de pequeno porte, ela teve a prerrogativa de ajustar o seu valor, né, para cobrir a proposta da empresa então vencedora, e desse modo a empresa se consagrou vencedora do processo licitatório e vem desde agosto de 2020 tentando executar a obra da prainha, né? Nós entendemos eventuais atrasos, entendemos todas as demandas que acontecem, principalmente com relação à pandemia, mas após as sucessivas e reiteradas notificações que o município fez à empresa, nós não identificamos nenhuma reorganização por parte da empresa para que ela conseguisse cumprir o cronograma que foi estabelecido em edital e em contratação, né, inclusive proposto por ela para essa obra. Então, foi esgotada todas as tratativas com a empresa e nós decidimos, né, em conjunto, e essa é uma decisão que foi tomada pela Secretaria de Obras, mas respaldada pelo prefeito Mário e pela vice-prefeita Maria Regina, que também entendem que esse equipamento é importante demais para a cidade, para que a gente sofra desse jeito na mão das empresas que, eventualmente, por alguns motivos, não conseguem executar os cronogramas. Então, nós decidimos unilateralmente pela rescisão contratual. Essa rescisão não foi questionada pela empresa, a empresa aceitou a rescisão, né? E agora a gente segue trabalhando na formatação da contratação ou do chamamento do segundo colocado, que, eu lembrando, havia sido classificado em primeiro lá no início do processo, mas ele vai ter a oportunidade agora de se manifestar sobre o desejo ou não, né, de continuar essa obra. Secretário, essa obra começou em agosto de 2020, deveria ter sido entregue em março de 2021, de acordo com o prazo inicial que foi divulgado na época, né, pelo Poder Público. A gente sabe que teve esses problemas judiciais entre a empreiteira e a prefeitura que fizeram com que os trabalhos ficassem parados. Para o nosso ouvinte entender, em que pé que está a situação agora da obra da prainha? Quanto por cento já foi executado nesse investimento de 4 milhões de reais que veio através do Ministério do Turismo, né? Sim.
Importante, Maurício, todas essas informações que eu falei, todas elas estão lá no portal de transparência também, tá? Elas são públicas e de total acesso a qualquer cidadão que tenha interesse nas informações, tá? Lá no portal de transparência também nós temos uma aba com os gastos de obras públicas, então toda a informação está lá. Tá? Pelo portal de transparência nós temos 32% do avanço financeiro da obra executada. Isso reflete alguma coisa em torno de 1.600.000 aplicados. Tudo que está executado lá, tudo que está aplicado lá, nada se perde. Tudo é incorporado, né, no saldo contratual agora para que uma nova empresa assuma. Ou o segundo colocado, ou se não, a gente não conseguir contratar o segundo colocado por algum motivo, a gente licita novamente a obra e tudo que a gente fez até agora, nada se perde, né? Tudo isso é descontado de um novo processo, né? Para que a gente não tenha mais prejuízo, né? Então, essa é o prognóstico atual. A gente tem a obra dividida em 3 fases, em 3 níveis, mais o pier. A fase 1 e a fase 2 está praticamente concluída, faltando alguns detalhes. A fase 3, que é a fase aqui embaixo, que é a rampa e também uma arquibancada virada para o rio. Isso precisa ser executado ainda. E toda a parte do pier, né, que é uma parte que, do nosso entendimento, é bastante delicada e complexa, né? Foi essa a questão que a desabilitou no primeiro processo, lá no início do processo em 2020, mas é uma fase que agora nós entendemos bastante delicada e importante, né, que é aquele pier flutuante, que é o grande mote da prainha, né? Qual que vai ser agora o novo prazo, secretário, para o reinício das obras da prainha? Bom, Maurício, com a publicação do extrato decisório nessa semana, a gente a partir de agora tem a condição, e vamos fazer isso essa semana ainda, de oferecer a obra ao segundo colocado, né? Esse é um rito legal que nós temos que seguir. Havendo interesse do segundo colocado em assumir a obra, a gente formaliza então a contratação com eles e vamos rezar, né, para que a gente consiga de fato ter o segundo colocado trabalhando, vamos ter fé nisso, e aí a gente consegue contratar esse ano ainda, só questão de organizar para ver se a gente consegue retomar a obra esse ano, ou talvez pelo calendário, né, no começo do próximo ano. Se eventualmente o segundo colocado não aceitar a continuação das obras, a gente parte para uma nova contratação. E aí uma licitação nova, né, que a gente imagina que vai conseguir colocar na rua só no próximo ano, e aí com um período de contratação só pelo menos para metade do ano que vem, né? Mas isso ainda está no campo da hipótese, a gente precisa trabalhar agora com o que a gente tem, que é o chamamento do segundo colocado. Para abrir a prainha novamente para a população de Blumenau, só em 2023, então, secretário? Só em 2023. Não temos uma data, né? Meio do ano, não tem como a gente prever isso, né? A gente precisaria, Maurício, avançar primeiro na certeza de que o segundo colocado assumindo, aí a gente consegue reorganizar um cronograma com eles e passar um prognóstico mais preciso. Hoje a gente tem dessas duas hipóteses, né? Segundo colocado ou uma nova licitação. Se for uma nova licitação, a gente vai boa parte do próximo ano executando obra. Então, de repente, metade do ano, final do ano, eu acho que qualquer colocação agora, ela seria imprecisa demais. Tá certo, então. Muito obrigado, secretário de Obras aqui da cidade de Blumenau, Michael Maioc, falando sobre as obras da prainha aqui de Blumenau, porque a prefeitura rescindiu o contrato com a empresa que estava prestando o serviço ali no local. Muito obrigado pela sua participação, secretário. Maurício, obrigado pela oportunidade. A gente segue à disposição de vocês, de toda a comunidade, né? Lembrando que a rescisão contratual, ela nunca é o desejo da administração, e sim o desejo é entregar uma ação, uma obra importante, rápida, com qualidade, mas a rescisão é um instrumento legal, né? A gente já fez isso no Terminal Oeste, e quem passa pela região da Água Verde vê todo aquele tapume cercando o terminal, mas a obra lá dentro está muito adiantada, muito acelerada, e com data para entregar já agora no mês de março. Tá certo então, secretário, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Alexandre José.